1 Samuel capítulo 10, versículo 6, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Até aqui. A palavra que nós lemos aqui diz que Saul, ele sai da presença de Samuel, e Samuel diz para ele: você vai encontrar uma caravana de profetas, e tu profetizarás com eles, e tu verás o Espírito do Senhor Deus vir sobre a tua vida, e você será mudado, transformado em outro homem, em um novo homem. Amados irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, quando Nicodemos, o professor de Israel, de Jerusalém, ele está ali conversando de noite com Jesus. Nicodemos, ele era um mestre, um professor, ele era o que ensinava as pessoas ali. E Jesus disse para ele: terás que nascer da água e do Espírito, porque senão tu não vai entrar no reino do céu. E ele disse: como posso eu ser um homem velho e voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse: não, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja, irmãos, que Nicodemos, ele estava raciocinando com a mente natural, e Jesus estava falando para ele de algo espiritual. Quando o Espírito Santo de Deus, ele se apodera da nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. E Saul, que era agora aquele novo rei sobre o povo de Israel ali, ele precisava da direção do Espírito Santo para conduzir a nação de Israel. Assim como pastor, como líder de um departamento, como um obreiro, como um ministro do Senhor, ele precisa ser guiado por Deus. Um pai de família, uma mãe, um filho, todos nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos guiar em toda a verdade, né? Para nos orientar. E aqui Saul, ele precisava de uma mudança, de uma transformação. Quem sabe Saul, ele era um rapaz ainda, um jovem, e ele precisava de uma mudança de pensamento, de postura, de firmeza, de ações agora que ele ia ter que ter, decisões que ele ia ter que tomar. Humanamente, quem sabe para ele era impossível por causa das limitações humanas, da fraqueza, da carne dele, mas o profeta disse: tu encontrarás uma caravana de profeta e tu profetizarás com eles. O Espírito do Senhor virá sobre ti e você será mudado em outro homem e profetizará com eles. Então Saul, ele encontrou aquela caravana, profetizou com eles, e Saul se tornou um homem diferente. É isso que eu quero trazer para a sua vida. A minha pergunta é: o Espírito Santo de Deus, ele já veio sobre a tua vida? Você já é batizado com o Espírito Santo? Atos 19, versículo 5, Paulo diz: já recebeste o Espírito Santo desde quando crestes? Então veja, irmãos, que há uma grande necessidade de nós, como seres humanos, que estamos à frente, quem sabe, de uma família, de um casamento, até mesmo de um ministério, de um departamento na congregação onde nós congregamos. Nós precisamos do Espírito Santo. O homem natural, o homem carnal, ele é terreno. E muitas vezes pessoas se entristecem, se frustram por agirem na carne ainda e não darem ali a devida importância de buscar o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo, porque Jesus, quando ele ordena aos seus discípulos dizendo: olha, vocês vão a Jerusalém e vocês não saiam dali sem antes vocês serem cheios do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier sobre vocês, Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo que Saul recebeu para liderar, para reinar sobre o povo de Israel, era o poder que ele precisava para fazer a obra a qual Deus tinha separado ele, chamado ele, aquele momento.
para ministrar sobre o povo de Israel. E é isso que eu quero deixar para nossa meditação. Eu preciso do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo e nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para nós ser dirigido e sermos prósperos em tudo que nós formos fazer. Amém? Quero estar orando juntamente contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai. A Bíblia diz que se nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, assim também Deus, muito mais, Deus sendo bom, Ele dará ao Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pai, eu quero orar pela vida, Senhor Jesus, desse amado irmão, amado ouvinte. Quem sabe ele não é ainda um cristão, não se decidiu ainda por servir ao Senhor, Pai. Mas eu quero, Senhor Jesus Cristo, que essa palavra ela vá de encontro à vida dele, Pai. Que ele precisa do Espírito Santo. Assim como o Senhor falou a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Assim, Senhor, eu oro para que nós possamos ser selados com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, que o Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, ele também, Senhor, ressuscite o nosso corpo mortal naquele dia, quando o ressoar da última trombeta. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, que ao ressoar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e seremos arrebatados. E nós, os vivos, seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor, seremos transformados num abrir e piscar de olhos, porque é necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade, isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, para que nós, Senhor Jesus Cristo, possamos entrar na glória. Precisamos do Teu Espírito Santo, não podemos dar um passo sem o Senhor na nossa vida. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo do lugar onde eu estou. E assim também eu digo, Senhor, e eu quero orar por esse ouvinte, que ele possa dizer também, ó Pai, nós precisamos do Espírito Santo. Vem, Espírito, agora sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família, em nome de Jesus. Batiza, enche, transborda Espírito Santo na vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, você que escutou esse áudio até aqui, você queira estar compartilhando ele com os teus amigos, com os teus familiares, faça isso, com certeza Deus também estará os abençoando, em nome de Jesus.